Vamos abrir nossas Bíblias agora, novamente, na carta de Paulo aos Efésios, capítulo de número 2, os versículos de número 1 até o versículo de número 10. Efésios capítulo 2, do versículo 1 ao versículo de número 10. Diz assim: Ele nos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados, nos quais andastes outrora, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do Espírito que agora atua nos filhos da desobediência, entre os quais também todos nós andamos outrora, segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos. E éramos, por natureza, filhos da ira, como também os demais. Mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, e estando nós mortos em nossos delitos, nos deu vida juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos, e juntamente com Ele nos ressuscitou e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus, para mostrar nos séculos vindouros a suprema riqueza da sua graça em bondade para conosco em Cristo Jesus. Porque pela graça sois salvos mediante a fé, e isto não vem de vós, é dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie. Pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus para boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nela. No capítulo 1, nós vimos então Paulo explicar como nós somos abençoados por Deus. Fomos escolhidos para ser santos e irrepreensíveis. Fomos predestinados para sermos adotados, sermos filhos dele. Nós fomos comprados pelo sangue de Cristo Jesus. A nossa dívida foi paga na cruz. Tudo isso Paulo fala no capítulo 1. Nós recebemos o Espírito Santo como selo dessa bênção de Deus, dessas bênçãos espirituais. Ainda no capítulo 1, Paulo começa a orar a Deus, agradecendo por essas bênçãos e pedindo a Deus que abrissem os olhos dos crentes da igreja de Éfeso para que eles conseguissem entender isso. Para que eles tivessem certeza dessa salvação, dessas bênçãos de Deus na vida deles. E agora, no capítulo 2, Paulo vai mostrar como que era o nosso estado antes de Deus fazer essa mudança em nós. Antes dele transformar o nosso coração. Ele vai nos dizer como que nós éramos e como nós passamos a ser. Então, como era o velho homem e como é o novo homem. É isso que Paulo vai nos ensinar agora. E então, primeiramente, ele vai mostrar como que era o homem em seu estado natural. O homem, a partir do momento em que ele é concebido ali, no momento em que nós somos feitos pelo nosso pai e nossa mãe. Desde a concepção. Desde quando o espermatozoide toca o óvulo, penetra ali e começa a geração da vida. Desde esse momento, Paulo vai ensinar como é que é a nossa natureza, o homem natural. E depois ele vai mostrar como que é o homem transformado pelo Espírito Santo. E eu digo a vocês que é desde esse momento, porque vocês bem sabem o que Davi nos ensina no Salmo 51. Quando ele diz que eu nasci na iniquidade e em pecado me concebeu minha mãe. Desde o primeiro momento, nós já somos pecadores condenados ao inferno. Já nascemos pecadores. Nós não nos tornamos pecadores porque nós pecamos. Não. Nós pecamos
porque nós já nascemos nesse estado de pecaminosidade. E aí Paulo vai mostrar então para nós, nesses primeiros versículos, ao descrever esse homem natural, ele então fala de 3 verdades terríveis sobre os seres humanos não regenerados. Ele vai dizer, pode gravar aí, anota para você ensinar para suas crianças aí durante a semana. Nós estávamos mortos espiritualmente, sem Deus. Nós éramos escravos, estávamos escravizados e também estávamos condenados. Condenados. Mortos, escravizados e condenados. Esta era a nossa situação. Esta é a situação de todo homem a partir do momento em que ele é concebido. Pastor, onde o senhor está vendo isso aí no texto? Vamos lá, vamos olhar para o texto, que é simples da gente perceber. Versículo 1, o que ele diz? Aí no versículo 1, ele diz que ele vos deu vida, estando vós o quê? Mortos nos vossos delitos e pecados. Ora, essa morte não é a morte física. Paulo está falando com gente viva, mas ele está dizendo que todos eles estavam mortos, assim como nós. Esta morte é a morte espiritual. É a separação nossa do nosso Deus, que aconteceu desde o Éden. Quando Adão peca, a partir dali todo ser humano foi separado, já morreu espiritualmente. A morte física é uma consequência desta separação, é uma punição do pecado também. Mas todos nós estávamos mortos, ou já nascemos mortos. Nós podemos dizer então que espiritualmente falando, nós somos um natimorto. Nós já nascemos mortos. Essa era a nossa condição. E por que a gente sempre fala que a salvação, ela é algo que depende unicamente e exclusivamente de Deus, não depende de nós? É exatamente por causa deste estado. Um morto não tem vontade. Um morto não toma decisão. Um morto não tem como escolher alguma coisa, escolher por Deus. Eu jamais poderia ter escolhido seguir a Deus no estado em que eu estava, morto. Eu só pude ter uma escolha para Deus a partir do momento em que Ele me faz nascer de novo, me regenera, faz uma nova geração em mim, por meio do Espírito Santo. A partir daí é que eu começo a ter escolhas, que eu começo a tomar decisão por Deus. Pastor, mas somos nós que tomamos essas decisões? Sim, somos nós. Mas isso só é possível porque antes de tudo, Deus fez alguma coisa por nós. Nós estávamos mortos. A segunda condição que nós vemos aí no texto, que eu já disse para vocês, é que nós estávamos escravizados. Escravizados. Olha o que Paulo diz aí, ó. Nos quais ele está falando os pecados, né, e os delitos, nos quais andastes outrora. Andastes outrora. Esta palavra que é traduzida aí na sua Bíblia por andastes, ela tem o sentido de um caminho do qual alguém tem que seguir porque ele é obrigado. É como um escravo mesmo, é por isso que eu disse a vocês que uma outra condição nossa é de escravo, é porque essa palavra é como se fosse algo que regula a nossa vida. É um caminho que nós seguimos e somos regulados por ele. Não tem como fazer diferente. O termo grego, que é traduzido aí então na sua Bíblia por andastes outrora, é exatamente isso. Olha, era algo que regulava a nossa vida. O que é que regulava a nossa vida? Os nossos próprios delitos e pecados. Mas Paulo vai continuar dizendo que haviam 3 inimigos nossos. Eles ainda existem, mas agora nós já não somos mais escravos dele. Quais são esses 3 inimigos que nos escravizavam? O diabo, o mundo e nós mesmos. Pode anotar aí também. O diabo, o mundo e nós mesmos.
Pastor, onde é que o senhor está vendo isso no texto? Calma, vamos lá, está aí. Vou mostrar para vocês também. Olha só. Nos quais andaste segundo o curso deste mundo, segundo o principado da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência. Nos filhos da desobediência. Então, primeiro, ele fala aí, segundo o curso deste mundo. Segundo o pensamento do mundo. Segundo a maneira como o mundo diz para nós andarmos. Antes de Deus nos regenerar, de Deus nos restaurar, nós não pensávamos em fazer as coisas de acordo com o que Deus gostaria que fizesse. Não. Nós andávamos segundo o pensamento do mundo. Até porque nós nem sabíamos qual era o pensamento de Deus. Capítulo 2 da primeira carta que Paulo escreve aos Coríntios, ele fala sobre isso, que o homem natural, ele não entende as coisas de Deus. Porque as coisas de Deus se discernem espiritualmente. Está lá, 1 Coríntios, capítulo 2, a partir do versículo 9, Paulo vai falar tudo isso. Então, antes, gente, preste atenção, o homem natural, ele anda segundo o mundo determina. Segundo a filosofia do mundo. Segundo as opiniões do mundo. E nós andávamos assim, nós éramos escravos disso, mas Deus nos libertou disso. De tal forma que nós podemos viver neste mundo caído, mas ainda assim termos uma mente diferente. Por que vocês acham que Paulo, em Romanos capítulo 12, versículo 1 e 2, ele começa dizendo assim: rogo-vos, pois, irmãos, que não andeis mais segundo esse mundo, que a gente seja transformado pela renovação da nossa mente, para experimentar qual é a vontade de Deus, que é boa, perfeita e agradável. Paulo diz, irmãos, não andem mais conforme o mundo determina. Então, o mundo vai querer determinar que a educação dos nossos filhos seja de um jeito, mas a Bíblia vai dizer que ela deve ser de outro. Então, nós vamos fazer o que Deus requer de nós. O mundo vai dizer que nós podemos fazer o que nós bem entendemos. Seja feliz. O que importa é a felicidade. Mas o que a Bíblia diz, que felicidade não é fazer o que queremos, mas é cumprir os preceitos do Senhor. Salmo 19, versículo 8. Os preceitos do Senhor são retos e alegram o nosso coração. O que traz felicidade para o homem não é andar segundo o curso do mundo, mas é segundo Deus. O mundo vai nos ensinar que nós somos o centro do universo, da atenção. É isso que nós temos vivido dia após dia, sendo ensinado. Ainda mais nos nossos dias, se alguém fere o meu direito, eu logo quero entrar na justiça contra ele, não existe perdão. Se alguém, enquanto as pessoas estão fazendo o que eu gosto, está beleza, mas a partir do momento que faz alguma coisa que eu não gosto, aí, isso é o que o mundo ensina, mas nós pensamos diferente. Então, antes nós andávamos segundo esse mundo, mas agora não mais. E depois ele vai dizer também que nós andávamos segundo o príncipe da potestade do ar. Dos filhos que agora atuam nos filhos do espírito que agora atua nos filhos da desobediência. Isso daqui, meus irmãos, é exatamente o diabo com todos os seus anjos. Todos os espíritos malignos que influenciam, que escravizam e que determinam a maneira dos outros andarem. Aqui é uma coisa que a gente tem que tomar muito cuidado. Uma das artimanhas do diabo, e ele fica muito feliz quando isso acontece, é quando você e eu desacreditamos dele. Esse negócio de endemoniado, isso daí não acontece, não. Ainda mais nos nossos dias que a gente vê um monte de show em televisão, né?
dos outros inventando os negócios. Põe diabo para falar no microfone, aí o cara engrossa a voz lá. E aí a gente vai ficando cético, né? Porque depois você vê o cara andando de boa lá, ele só está endiabrado quando vai lá na igreja, que é porque quer pedir dinheiro, dizendo, libertamos, né? Faz esses shows por aí a gente fica mais desacreditado. Mas não se enganem, meus irmãos. A Bíblia mostra como o diabo escraviza as pessoas. Muitos ele destrói possuindo e arrebentando. Outros, simplesmente, determinando as coisas, fazendo com que ele caia e derrube outros também, influenciando e levando as pessoas para os lugares piores que existem nesse mundo. Antes, nós estávamos sujeitos a isso. Agora, não mais. Você crente, você tem que entender uma coisa. O diabo não tem poder sobre a sua vida se você entregou a sua vida a Cristo Jesus. Se você é servo de Deus, lembre-se que o Espírito Santo selou você. Capítulo 1, versículo 14, nós lemos isso. E aonde o Espírito Santo habita, ali não há lugar para as trevas. De tal forma que nós não precisamos mais temer o inimigo no sentido dele nos possuir ou nos dominar. Não dessa maneira. Mas lembre-se que, como Pedro nos ensina em sua carta, o diabo anda ao nosso derredor como um leão que ruge procurando alguém, né? Uma maneira de nos tragar. Ele não tem autoridade sobre a nossa vida. Mas ele conhece os nossos passos, ele sabe por onde andamos, ele sabe dos nossos desejos, e ele vai fazer de tudo para a gente cair, para a gente sofrer, para a gente se machucar. E se nós não vigiarmos, nós vamos cair. Então lembre-se, eu não tenho que ter medo do diabo, no sentido dele ter domínio sobre a minha vida, não mais. Mas eu preciso ficar de olhos abertos e vigiando, porque ele pode fazer muitas coisas que nos machuquem. Mas sempre nós estamos sob o poder, o domínio, o governo, a soberania e a autoridade do nosso Deus. A outra coisa que ele fala aí, que nós éramos escravos, era de nós mesmos. Olha só. O versículo 3, ele também vai completar o que foi começado aí no versículo 2, quando diz, segundo o curso deste mundo, o versículo 3 também vai dizer assim, entre os quais também todos nós andamos outrora, né? Ou seja, nós andamos segundo a desobediência, segundo essa inclinação do mundo. Agora, final do versículo 3, ele vai mostrar para nós que nós éramos escravos de nós mesmos. Olha só, segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos. Então observa, gente, que Paulo usa a palavra segundo aí 3 vezes, para mostrar que nós éramos escravos destas 3 coisas. Então, versículo 2, metade do versículo 2, segundo o curso deste mundo, ou seja, nós éramos escravos do pensamento do mundo. Ainda no versículo 2, segundo o príncipe da potestade do ar, escravos. E versículo 3, metade dele, segundo as inclinações da nossa carne. O que acontece? Nós já nascemos no estado pecaminoso. A nossa vontade é sempre de pecar. A nossa vontade nunca é fazer a vontade de Deus, mas sempre a nossa. E até mesmo, aleluia, misericórdia, né? Nesse caso tem que ser misericórdia, né? Nós andávamos segundo aquilo que nós gostaríamos sempre de fazer. Eu nunca queria Deus. Desde criança, nós vemos, né, as criancinhas ali sempre inclinada a fazer o mal. É muito interessante. Às vezes a criança está brincando aqui, para lá e para cá, você fala assim, não é para mexer nisso. Você vira as costas. Faz o teste.
Falou, ó, não mexe aqui não, isso aqui você não pode mexer não. Você vira as costas, passa um pouquinho, o que a criança vai estar fazendo? Vai estar mexendo lá. Parece que é só você evidenciar algo que não se pode fazer, que a gente quer fazer. A nossa inclinação é para isso. A nossa inclinação é sempre para o mal. E antes, nós não conseguimos fazer outra coisa, a não ser aquilo que nós desejávamos. Não estávamos nem aí para Deus. Hoje não. Hoje a gente pode agir de maneira diferente. Hoje a gente pode fazer coisas contra a nossa vontade e de acordo com a vontade de Deus. Porque Ele está me libertando de mim mesmo. Eu já falei para vocês, várias vezes, que uma das coisas que nós deveríamos fazer seria acordar todos os dias, quando você estiver escovando os dentes ali, né? Eu espero que todos vocês escovem os dentes de manhã. Então, você está lá escovando os dentes, está na frente do banheiro, dê uma paradinha, aponte o dedo para aquela pessoa que você está vendo lá no espelho e fala assim, ó, você é meu pior inimigo. Você é meu pior inimigo. A gente tem mania de colocar a culpa das coisas que acontecem no diabo. E às vezes o diabo fala, rapaz, eu nem fiz nada, agora não fui eu que fiz. Mas a gente sempre coloca a culpa no diabo. Ou então a gente coloca a culpa no irmão, coloca a culpa no outro. A gente sempre transfere, a gente tem a tendência de sempre transferir a culpa para o outro. Quando, na verdade, se eu ficar sozinho comigo mesmo, eu sou capaz de me machucar, de me ferir, de fazer as coisas tudo errado. Fazer as coisas tudo errado. Por quê? Porque nós nascemos em pecado. E lembra que eu também já ensinei para vocês, igreja, que a salvação, eu já ensinei sobre a salvação em 3 tempos, né? Passado, presente e futuro. A salvação em 3 P's. Vocês lembram disso? Eu acho que muitos aí já decoraram. Deus já me libertou, o primeiro P é o quê? A penalidade. Fala comigo, Muito bem. Vocês são muito sábios. Ele me libertou da penalidade. Isso já aconteceu. Eu não devo mais nada. O pecado não mais me manda para o inferno. Mas o segundo P é o que está acontecendo, é presente. Ele está me libertando do quê? Fala, poder. Ele está me libertando do quê? Poder do pecado. Ele me libertou da penalidade. Ele está me libertando do poder do pecado. O pecado ainda habita em mim. Eu tenho desejo pecaminoso. Tem hora que eu quero esganar alguém. Tem hora que eu penso mal. Tem hora no trânsito que a raiva é tanta que se eu pudesse eu passava o carro por cima de alguém. Tem hora que a gente quer esganar o cônjuge, ou o cônjuge esganar a gente também. Tem hora que a gente faz maldade para os outros. Ou pelo menos a gente deseja. Isso ainda está em nós. Antes nós éramos escravos disso, mas agora não mais. Paulo está dizendo, nós andávamos assim, mas agora nós podemos lutar contra isso. E isso é presente. Nós estamos sendo salvos desse poder. E só para concluir o que eu estava explicando também, o terceiro P, que é futuro, Deus vai nos libertar do quê? Da presença do pecado. Ele me libertou da penalidade, Ele está me libertando do poder, e um dia eu serei liberto da presença. O pecado não mais fará parte da nossa vida. Mas, por enquanto, isso não aconteceu. Ele não nos libertou ainda da presença. Isso vai acontecer. Mas então, veja. Nós estávamos mortos, nós estávamos escravizados. Escravizados por quê? Pelo mundo, por quem? Pelo mundo, pelo diabo e por nós mesmos. Mas também nós estávamos condenados. Olha o que ele diz no versículo 4. Final do versículo 3. E éramos, por natureza, filhos da ira, como também os demais. Irmãos, naturalmente, nós já nascemos filhos da ira de Deus. O que significa ser filhos da ira de Deus? Alvo da punição dele.
Todos nós já nascemos condenados. Deus derramaria a sua ira sobre nós. Nós nascemos assim. Toda a fúria de Deus seria derramada sobre nós. Paulo diz que nós nascemos desse jeito. Mas, graças ao nosso bom Deus, isso foi mudado. Então, veja, olha a nossa condição antes da conversão. Morto espiritualmente, escravizado pelo mundo, pelo diabo e por mim mesmo, pela minha carne, e filho da ira de Deus. Eu queimaria no inferno, eternamente. Esta era a minha situação. E uma coisa que eu também sempre falo para a igreja, é que nós precisamos pensar no inferno. Nós precisamos lembrar o que é a ira de Deus. É bom a gente ler Apocalipse e ver que o sofrimento no inferno é como se a pessoa estivesse tomando picada de escorpião o tempo inteiro. O negócio é tão terrível que as pessoas vão dizer para os montes: caia sobre nós, esconda a gente da ira do Cordeiro. A gente precisa entender isso. Não para a gente ter medo disso e correr para Deus, para ser salvo pelo medo, porque não é assim que vem a salvação. Mas é para a gente saber de onde é que Deus nos tirou. E isso trazer para nós gratidão. Porque a ira que você e eu deveríamos suportar, sabe quem suportou no nosso lugar? Cristo Jesus. Ele carregou a ira de Deus ali na cruz. E é isso que agora Paulo vai nos ensinar. Ele vai ensinar o homem agora não mais no estado dessa condenação, mas no estado de graça. Antes eu era morto, escravo e condenado. Mas agora eu sou vivo. Ele nos deu vida juntamente com Cristo Jesus. Eu estou vivo espiritualmente. Eu agora sou livre em Cristo Jesus. Eu posso lutar contra o mundo, posso lutar contra o diabo, posso lutar contra mim mesmo. Eu posso acordar, escovar os dentes e dizer: você é meu pior inimigo, mas eu vou te vencer. Em nome de Jesus. Você é orgulhoso, mas eu vou te vencer. Você vai parar de ser orgulhoso, você vai passar a ser humilde. Você é rancoroso, mas eu vou vencer você. Você vai deixar de ser rancoroso, você vai aprender a perdoar, você vai aprender a lançar no esquecimento essas coisas. A gente pode lutar agora, a gente é livre. E nós não mais estamos debaixo da ira de Deus. Jesus carregou essa ira. Quando Jesus entregou o seu Espírito, houve trevas ao meio-dia. Porque essas trevas demonstravam exatamente a ira de Deus sendo depositada sobre Cristo Jesus. É por isso que, para substituir a gente, precisava ser o próprio Deus que se fez carne. Porque um homem não conseguiria suportar a ira de tantos pecadores, como vocês, como eu, e quantos mais já viveram e ainda viverão. Mas Deus nos deu vida. Olha só o que Deus fez por nós. Vamos lá. Versículo 5, eu já disse. Nos deu vida juntamente com Cristo Jesus. Versículo 6 vai dizer que Ele nos ressuscitou. E juntamente com Ele nos ressuscitou e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Pastor, isso aqui está meio confuso, porque eu ainda estou aqui vivo na terra, nem ressuscitei e nem estou assentado com Cristo Jesus. Mas, meus irmãos, muitas coisas na Escritura, quando Deus afirma, aqui por meio de Paulo afirmando, ele já está falando de algo que para ele já é certo, já aconteceu. Porque nós temos que entender que Deus, ele não está contido no tempo. Ele criou todas as coisas, inclusive o próprio tempo. Mas Deus está fora do tempo. De tal maneira que, é por isso que as Escrituras dizem que um dia ou 1000, para Deus é a mesma coisa. Porque o tempo é criação dele.
E quando ele fala aqui que ele nos ressuscitou e nos fez assentar nos lugares celestiais, isso para Deus já aconteceu. Mas para nós ainda vai acontecer. Mas Deus já permitiu que pessoas vissem esse acontecimento de nós sentados ali, adorando a Deus. Por exemplo, Apocalipse capítulo 7. Apocalipse capítulo 7, a partir do versículo 9, João teve a visão dos glorificados. Olha o que ele diz lá. Depois, a partir do versículo 9, depois destas coisas, Apocalipse 7, a partir do 9. Depois dessas coisas vi, e eis grande multidão que ninguém podia enumerar, de todas as nações, tribos, povos e línguas, em pé diante do trono do Cordeiro, e diante do Cordeiro, vestido com vestiduras brancas, com palmas nas mãos, e cantavam em grande voz, dizendo: ao nosso Deus que se assenta no trono, e ao Cordeiro pertence a salvação. Todos os anjos estavam de pé, rodeando o trono, os anciãos e os 4 seres viventes, e ante o trono se prostraram sobre o seu rosto e adoraram a Deus, dizendo: amém. O louvor e a glória e a sabedoria e as ações de graça e a honra e o poder e a força sejam do nosso Deus pelos séculos dos séculos. Amém. Um dos anciãos que tomou a palavra e dizendo: estes que se vestem de vestiduras brancas, o anjo perguntando para o ancião aí perguntando para João: quem são eles? De onde vieram? Respondi-lhe, isso João tendo a visão: meu Senhor, tu sabes. Ele então me disse: são estes os que vêm da grande tribulação. Olha só, final dos tempos, o último momento. Depois que passar a grande tribulação, a igreja vai passar por ela. Quem aí achava que a igreja não ia passar pela grande tribulação, eu já desiludi você, porque vai passar. Mas isso é um assunto para outro momento. Depois você me pergunta: pastor, como é que é isso? Mas todo mundo vai passar pela grande tribulação. A igreja que estiver naqueles dias não vai ser arrebatada antes da grande tribulação, ela vai passar. E aqui João está dizendo, o ancião está dizendo para João, são esses que vêm da grande tribulação, lavaram suas vestiduras e as alvejaram no sangue do Cordeiro, razão porque se acham diante do trono de Deus, e o servem de dia e de noite no seu santuário, e aquele que se assenta no trono estenderá sobre eles o seu tabernáculo, ou seja, vai morar junto com eles. Jamais terão fome, nunca mais terão sede, não cairá sobre eles o sol, nem ardor algum, pois o Cordeiro que se assenta no meio do trono os apacentará, e os guiará para as fontes da água da vida, e Deus lhe enxugará dos olhos toda lágrima. Meu irmão, João teve a visão sua e minha, de nós assentados ali diante do trono. Quem João estava vendo ali eram todos aqueles que lavaram as suas vestiduras no sangue do Cordeiro. João estava vendo uma multidão que ninguém poderia contar, porque eram milhares e de milhares, porque eram todos os crentes em Cristo Jesus ali. É isso que Paulo está dizendo para nós, aqui no capítulo 2. Você que estava morto, era escravo, condenado, Deus te deu vida, Deus te faz assentar, já te fez assentar nos lugares celestiais junto com Cristo Jesus. Olha que maravilha que nós temos. Outra coisa que é importante a gente entender aqui, por que Deus fez isso? Porque Ele viu algo bom em você, algo bom em mim? Versículo 4, nós vemos que, olha só, do nosso texto, Efésios 2, versículo 4. Mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, nos deu vida. Ele fez isso não por causa de você ou por causa de mim, mas por causa do amor dele. Ele resolveu nos amar. Um dia, ele falou assim, olha, um dia vai nascer a Fernanda, um dia vai nascer o Daniel, um dia vai nascer a Elaine,
E eu quero amar esses que vão nascer e eu vou pagar um preço por eles. A Fernanda vai ser uma tremenda pecadora, o Daniel também do mesmo jeito, a Elane da mesma forma, o Rogério também vai ser um baita de um pecador, mas eu vou pagar o preço por todos eles. Jesus, você está disposto, meu filho? Claro, pai. Vamos fazer isso? Vamos salvar? Vamos. E ele então desce do céu, morre naquela cruz, para salvar pecadores como você e como eu. Nós vimos hoje de manhã que não é pelo que nós somos. Esaú era bem melhor do que Jacó, humanamente falando. Mas Deus resolveu amar Jacó e aborrecer Esaú. Para mostrar para você e para mim que não é pelo que nós somos, mas é por causa do que Ele resolveu fazer, do amor dEle por nós. Isso, de certa maneira, nos humilha. Porque aquele que acha que é bom, ele precisa rever o seu conceito. Porque não depende de nada dele. Mas por outro lado, também nos faz ser gratos. Porque Deus poderia não ter me escolhido, não ter morrido por mim, mas Ele decidiu fazer isso. Mesmo eu sendo um terrível pecador. E a única coisa que eu posso fazer então é dizer, Deus, obrigado por isso. Obrigado por isso. Agora, em último lugar, para que Deus fez isso? Nós vimos que Ele fez isso por causa do seu grande amor, mas qual o propósito? E no próprio texto nós vemos alguns. Primeiramente, para que Ele seja glorificado, para que as pessoas entendam quem Deus é de fato. Versículo 7, para mostrar nos séculos vindouros a suprema riqueza da sua graça em bondade para conosco em Cristo Jesus. Agindo assim, Deus é glorificado por nós, por conta dessa grandeza, dessa graça que Ele tem. Meus irmãos, é um Deus que veio salvar pecadores. E é isso que o Evangelho se diferencia de qualquer outra religião. Qualquer religião há uma busca pelo transcendente. Alguns acreditam que é um Deus vivo, outros que é uma força imanente. Mas eles buscam por algo intranscendente. Mas o Evangelho mostra para nós que não somos nós que vamos em busca de algo intranscendente. Mas é o Deus soberano, onipotente, onisciente e onipresente. Ele que vem em busca de nós pecadores. Ele desceu do céu para buscar pecadores. Todas as religiões ensinam uma maneira de aplacar a ira de Deus, de ofertar algo a Ele. Mas o Evangelho nos ensina que foi o próprio Deus que ofertou o seu Filho para morrer na cruz por nós. Eu não poderia oferecer nada a Ele. Eu não poderia fazer nada. Mas Ele ofereceu-se em nosso lugar. Se fez homem. Olha que grandeza disso, gente. Que diferença para qualquer outra religião. E então, por isso nós damos graças a Ele por essa salvação. Mas uma outra razão é que Deus fez tudo isso desse jeito é para que ninguém se glorie. A glória é somente dele, não é minha e nem sua. Olha só o versículo 8. Porque pela graça sois salvos mediante a fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus. Não de obras para que ninguém se glorie. Quem vai poder se gloriar diante de Deus? Dizendo, eu sou salvo porque eu escolhi o Senhor. Eu escolhi o Senhor? Eu estava morto, escravo, condenado. O que eu podia pagar para me libertar dessa condenação? Se era a minha morte eterna o preço dela. Como eu poderia me libertar de mim mesmo, do diabo ou do mundo, se eu era um escravo? Como é que eu podia ter escolha se eu estava morto? Não foi nada em nós.
que fez alguma coisa, mas foi Deus. É obra dele, é dom dele, é dádiva dele, é graça dele, é misericórdia dele, para que você e eu jamais se glorie. A única coisa que nós devemos fazer diante de Deus é agradecer, agradecer e agradecer. Mas, em terceira razão e última, para nós encerrarmos, é que Deus fez dessa maneira não somente para que Ele fosse glorificado e para que a gente não se gloriasse diante dEle, mas Ele fez tudo dessa maneira também, para que nós fôssemos agentes dEle nesse mundo e falasse para as outras pessoas as mesmas coisas que nós aprendemos e fizéssemos às outras pessoas aquilo que Ele ensinou para nós, a amar da maneira correta, a ajudar aqueles que necessitam, a praticar a justiça. Pastor, de onde o senhor está tirando isso? Leia o versículo 10. Vamos ler o versículo 10 aí todos juntos? Vamos lá? Diz assim, ó. Pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus para boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nela. Para a salvação, nós não necessitamos de nenhuma boa obra, até porque nós nem poderíamos fazer. Pastor, eu preciso falar a verdade para ser salvo? Não. Pastor, eu preciso ser uma pessoa melhor para ser salvo? Impossível. Pastor, eu preciso fazer alguma coisa para Deus para ser salvo? Você não pode fazer nada. Pastor, então quer dizer que a salvação não depende de eu fazer nada de bom? Nada de bom. Um morto faz alguma coisa, gente? Um escravo tem vontade de fazer alguma coisa, gente? A gente estava condenado. Não tinha como fazer nada. Nós não necessitamos de nada, absolutamente nada de boas obras para a salvação. Pastor, mas então eu sou salvo. Eu não preciso de boas obras para a salvação, então eu posso fazer qualquer coisa agora. Não. Eu não preciso de boas obras para a salvação. Deus me salva apesar de qualquer coisa. Mas Ele me salvou para quê? Para que eu fizesse boas obras. As boas obras, elas não trazem salvação para nós, mas elas evidenciam a nossa salvação. Quando nós olhamos para alguém que procura obedecer a Deus, procura praticar a justiça, procura fazer tudo corretamente, por amor a Cristo Jesus, nós podemos dizer, aqui está um salvo, aqui está uma pessoa regenerada, aqui está uma pessoa salva por Deus, porque Deus nos salvou para fazer as boas obras. Uma das coisas que nos mostram, nos atestam se nós somos salvos de verdade, são as boas obras. E quando eu falo boas obras, não é só ajudar o necessitado, carente, com dinheiro, com coisa assim. Não, é tudo. É você, marido, ser um bom marido. Procurar ser um bom esposo. É você, esposa, procurar ser uma boa esposa. É você aprender a perdoar, porque Jesus nos ensina isso. É você aprender a amar como Jesus nos ensina. E eu sempre falo para a igreja que o amor é uma ação que nós temos para com o outro, uma ação benevolente. É a gente ser justos uns com os outros. É abandonar a mentira. É servir ao Senhor na igreja, no trabalho, no mundo, onde quer que seja. Deus nos salvou para essas boas obras. E essas obras evidenciam a nossa salvação. Não somos salvos por causa delas, mas nós fomos salvos para elas, para praticá-las. Meus irmãos, tendo consciência do nosso estado, antes de Deus nos salvar, mortos, escravos e condenados, tendo consciência disso, e olhando para o nosso estado agora, de vivos, libertos, e não mais sendo alvos da ira de Deus, o que fazer, senão ser grato a Deus, louvar a Ele por isso, e fazer aquilo pelo qual Ele nos chamou, que são boas obras?
o que mais fazer se não for isso? Por isso, Igreja Presbiteriana Vera Cruz, nós temos a oportunidade de sair daqui hoje, alegres, contentes, cantando, jubilando a esse Deus maravilhoso, e colocar em prática aquilo que Ele nos chamou para fazer, boas coisas, e fazermos isso durante a semana, durante o mês, e sempre, todos os dias da nossa vida, porque nós somos agentes de Deus nesse mundo, para que as pessoas olhem para nós e vejam algo diferente em nós, não por aquilo que nós somos, mas por aquilo que Deus faz em nós, e que isso sirva para que eles glorifiquem a Deus, e também entreguem suas vidas a Ele, sendo salvos, um a um, dia após dia. Vamos nos colocar de pé e orarmos ao Senhor. Deus, obrigado por mais esse dia em que nós podemos ouvir a Tua palavra, que nos encoraja, que nos anima, que nos edifica, ó Deus, para que a gente possa viver um dia a dia mais próximo do Senhor e de maneira grata pelo que o Senhor fez por nós. Ajuda-nos, ó Deus, para que agora nós possamos cumprir aquilo que o Senhor requer de nós, vivendo neste mundo, fazendo boas obras todos os dias, gratos pela salvação que o Senhor nos deu. E agora, irmãos, que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, Filho, que o amor de Deus, o Pai, e que a eterna comunhão do Espírito Santo repouse sobre vós hoje e para todo sempre. Amém.